Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça, hoje falando sobre como construir uma carreira bem-sucedida. Você tem uma carreira bem-sucedida? Me conte. Você está feliz com o que você faz? Tem certeza? Você está onde você gostaria de estar? Você sabe onde você quer chegar? Para ajudar a gente com essas e outras respostas, estamos aqui com a administradora e consultora de carreiras, Lara Mello. Lara, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu que agradeço. E o professor, né, que a gente está chamando de professor, mas ele nem está dando aula, mas uma vez professor sempre. Ricardo Rezende, Ricardo, administrador também, tá? Trabalha na área de carreiras há muito tempo. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu gosto muito dessa escola, que foi onde eu formei, onde eu dei aula. Ai, então, é um prazer enorme estar aqui. Que coisa boa. Lara, eu vou começar com você. Explica pra gente o que é carreira, porque tem gente que acha assim, eu caí aqui, eu tô trabalhando aqui a vida toda, porque eu preciso sobreviver, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso comer, pagar aluguel, pagar conta. Isso é uma carreira? Não exatamente, né? Carreira, muitas das vezes, ao contrário do que muitos pensam, né? É o desenvolvimento, né, das competências que você realmente tem, das habilidades que você tem, né? Dentro de um mercado de trabalho da qual você realmente tem aptidão. Né? Isso é o desenvolvimento de uma carreira. Né? Então, gostar é importante. Né? Então, quando a gente, principalmente eu, no papel, por exemplo, de uma headhunter, quando eu faço uma pergunta, né, quem é você, é muito importante no desenvolvimento dessa resposta eu mostrar para o que eu vim, né? E neste para que eu vim, a carreira é uma resposta muito importante. Então, eu vim para quê? Eu vim porque aquela incógnita, né? Então, a carreira, muitas vezes, é um sentido do que eu realmente quero fazer na vida. Explica para as pessoas ali naquela câmera o que é ser headhunter. Headhunter, na tradução literal, é o caçador de cabeças, né? Isso. Então, quando eu preciso atender uma organização, seja uma indústria, seja um comércio, né? O empresário me pede para buscar alguém para um cargo específico, principalmente um cargo estratégico, tá? Ele me dá algumas orientações. Olha, eu preciso de uma pessoa com essas habilidades, com estas competências, tudo muito específico, né? E aí é onde a gente olha a carreira daquela pessoa, o que aquela pessoa já fez no mercado. E para isso, né, eu vou olhar principalmente hoje, o headhunter, o maior, vou dizer assim, a maior ferramenta de trabalho de um headhunter é o LinkedIn. Eu uso o LinkedIn para buscar essas pessoas e, através das competências, das habilidades dessa pessoa, eu vou achar a pessoa que tem a carreira ideal para ocupar aquele cargo. Então, o headhunter é isso, ele é um caçador de talentos. Coisa boa, valeu. É porque às vezes as pessoas ouvem e não sabem nem o que é, né, gente? Então vamos traduzir, porque o nosso programa é de utilidade pública, tá? Ricardo, como construir uma carreira bem-sucedida? O que eu preciso para construir essa carreira? Porque eu já sei que eu preciso ter competências e habilidades, né? E como é que eu construo essa carreira usando essas competências que eu tenho, essas habilidades, até para não adoecer, né? Porque aqui eu levanto a bandeira do psicólogo, a questão de terem pessoas certas nos lugares errados,
que estão adoecendo aí, porque, gente, se você não assistiu o nosso programa número 2, assista, porque ele fala muito do adoecimento das empresas. E, ao meu ver, né, enquanto administradora e psicóloga, isso tem muito a ver em termos pessoas certas no lugares errados ou pessoas erradas no lugares certos, não sei a ordem exatamente, mas me fala aí, de que forma, nos fale, né, por favor. Não, acho que além do propósito, que você falou muito bem, Lara, a gente tem que ter essa perspectiva de onde você quer chegar. Como eu faço mentoria, né, eu falo para os meninos assim, qual o sonho, que história você quer contar daqui a 10 anos? Porque aí você vai pensar o seguinte, hoje, eu sou um cara que sou um vendedor, pegando o exemplo que você deu. Isso é a carreira dele? Não, porque ele faz tecnologia da informação. Mas ele precisa, dentro das suas dimensões de equilíbrio, ele precisa ter equilíbrio financeiro. A forma dele ter o equilíbrio financeiro é sendo vendedor. Tranquilo. Mas aonde ele quer chegar? Ele está fazendo outro curso, Exato. tecnologia da informação. Onde é que ele quer chegar? Esse conhecimento que ele tem como vendedor, ele vai usar. Em algum momento ele vai usar. Então começa a compor essa carreira, essa experiência que ele tem. Não é aonde ele quer chegar, mas ele, né? Se o propósito dele for crescer, construir uma carreira em tecnologia da informação, ele tem que começar a achar alternativas de experienciar isso de alguma forma. No começo, inclusive, às vezes, ele vai fazer isso de maneira com um projeto de pesquisa, com voluntário em alguma atividade, para ele exercitar, porque senão ele não faz. Na minha época, quando eu estava na faculdade, eu trabalhava com custo, mas eu queria também, além de ver custo, que eu fazia custo de produto, essas coisas, eu queria também conhecer resultado do negócio. Então, fui ser voluntário na Associação dos Deficientes Visuais do Triângulo Mineiro, fiquei um ano lá, sei lá, um ano e meio, fazendo resultado mensal. Como voluntário, aos sábados, eu trabalhava a semana inteira, tinha aula à noite, só podia sábado fazer isso. Então, a gente tem que achar essas alternativas para começar a construir. Quem quer faz, né, professor? Quem quer procura e acha, né? E aí, com esse objetivo de 10 anos, por exemplo, que é longo, mas pensa uma história que você quer contar, você vai escolher as opções que você quer. Vai abrir as opções que você quer ter para poder chegar lá. Então, às vezes, tenho que fazer um estágio, e aí eu vou procurar um estágio ideal. Você não vai achar estágio ideal. Então, tudo parece que tem que ser perfeito, e não vai ser. A carreira, ela tem tropeços. Ontem mesmo, comentando com vocês agora há pouco, eu estava falando de fracasso em carreira para contribuir com a superação. É essa linha que a gente tem que pensar. Constrói uma história a partir de um propósito que você tem, como você disse muito bem, e de um objetivo que você quer chegar. E lembrando que o fracasso faz parte, viu, gente? Errar faz parte, porque quando eu erro, eu aprendo também. Quando eu erro, eu já sei o que eu não vou fazer de novo. E aí a gente vai construir a carreira em cima disso. É isso mesmo, Lara? É isso mesmo. As pessoas, uma das coisas que eu falo é que ninguém está 100% certo em nada. E os tropeços, eles acontecem. Né? E isso faz parte do aprendizado, né? Se você erra, você também está aprendendo. Só erra quem faz, né? Só erra quem faz. Se você fez e errou, beleza, vamos partir para o próximo, vamos fazer de novo, vamos ver aonde foi que eu errei, vamos fazer de novo e não errar mais. Né? É isso O problema de errar, E aí? Eu, pelo menos, aprendi, né? Então, quando eu falo assim, que, na verdade, o grande problema das pessoas é não fazer. Entendeu? É não ter a atitude. Né? Há pouco tempo atrás, teve uma reportagem na televisão, né, Ricardo? Falando do problema da geração Z. Você lembra disso? Não lembro, mas conta para nós. E diga quem é a geração Z pro pessoal. A geração Z são os mais jovens. São as pessoas até os 25 anos, tá? Que são os considerados geração Z. Os adolescentes. Então, qual é o problema? As empresas não querem contratar pessoas de geração Z. Por quê? Por quê? Porque é uma geração que está sendo considerada cheia de mimimi, uma geração que
tudo acha ruim, que nada para eles está bom, que quer trocar de emprego de Como troca de roupa, né? 2 e 3 meses, que tudo que você fala com eles, eles acham ruim, você não pode chamar a atenção deles. Não, se você falar assim, olha, essa caneca aqui está no lugar errado, ela não pode ficar aqui, ela tem que ficar de cá. Ah, não, eu faço um bicão e não quero mais. Não, eu não quero mais trabalhar aqui. Meu chefe chama a atenção de mim. E como é que você vai aprender se não te chamarem atenção, né? Então, o grande problema das organizações hoje, qual é a maior reclamação? Eu, enquanto consultora de carreira, enquanto consultora organizacional dentro das empresas, tenho recebido dos CEOs, né, dos gestores. Lara, as pessoas não param na minha empresa. Aí eu vou para dentro, faço uma consultoria, faço um diagnóstico. O que eu vou olhar? As pessoas estão com mimimi. Tudo. É claro. Não vamos generalizar, né? Não são todos, mas a grande maioria é o mimimi. A dificuldade de entender que eu estou ali para aprender. Eu e o Ricardo estávamos conversando sobre o Fórum Mundial. Hoje, o grande viés nas organizações é o reaprender. Depois da chegada da IA. Inteligência artificial. Da inteligência artificial. Por qual motivo? A IA trouxe uma aptidão para as pessoas, que é o quê? Você jogar um assunto dentro da rede, né? Dentro da plataforma da IA, e a IA te dá a resposta. Tá tudo bem, mas o que eu vou fazer com aquela resposta? Como é que eu vou utilizá-la de forma correta? Como é que eu vou, né? Como que eu vou traduzir ela para o meu dia a dia? Exatamente. Porque esse é o ponto. O importante não é a resposta, é como que ela é aplicada, né? Exatamente. E o desafio que se coloca da geração Z, lembra, para nós aqui, né? São nossos filhos. Exato. São nossos filhos. A gente não pode esquecer desse detalhe. Eu ia falar sobre isso. Então, como que a gente trabalha com isso, né? Porque o que acontece? Um contexto que uma parte boa desse público tem uma reação de pouca resistência à pressão ou à crítica, né? Agora, como que a gente, entendendo isso, vai fazer a crítica para quê? Para que, de fato, eu vou pegar o exemplo do copo, mas dar um exemplo da tia, né? Não bate o copo, porque senão faz barulho e atrapalha a gravação. Isso. Ah, não, mas não é possível que é assim aqui. Não tem um trocinho, não tem... Né? A reação podia ser essa de algumas pessoas que têm esse tipo de comportamento, de não aceitar uma correção, uma orientação. Um feedback. Um feedback. Que é tão importante. Que é natural. Na Você pega na uma organização, feedback é importante? É importante. Numa relação a dois, feedback é importante? Muito. Vital. Então, a gente tem que pensar, quando você vai construir a carreira, que você vai... Se você tiver feedback, é porque tem coisa que você está fazendo, porque o problema é não fazer, concordo totalmente. Exato. Você está fazendo e precisa ser direcionado. Agora, direcionar vai ser bom para quem? É claro que vai ser bom para a empresa. Mas vai ser melhor ainda para quem está fazendo, porque ele vai saber como fazer direito. E, Ricardo, você falou uma coisa que é muito importante. Como é que você está educando seu filho? Você está dizendo para ele o que não está legal? De que forma ele pode te ajudar? Pensa nisso, porque a gente vai para o intervalo, mas já volta. Não sai daí não, tá?
Olá, estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre como construir uma carreira de sucesso. No bloco anterior, nós encerramos falando sobre a educação dos filhos. Aí você pode perguntar, no Bia, o que isso tem a ver com carreira? Tudo! Porque a forma como nós estamos educando os nossos filhos hoje vai dizer como é que eles vão se comportar amanhã. Então, a Lara está falando que hoje a geração Z, que é essa geração de 25 anos ou menos, que eu chamei de adolescente, sim, gente, na psicologia, tá? A adolescência vai dos 13 aos 25 anos. Acredite, você com 25 anos ainda é um adolescente. E uma brincadeira à parte aqui, tem os adolescentes de 40, de 30. Tem de 50, 60. Aí é que não saem da casa. Tá síndrome de Peter Pan, né? Hoje está muito comum. Tá interessante. E é tão interessante isso. Foi bom você trazer essa, porque eu não sei se vocês leram um artigo, eu até comentei ele outro dia, que falava que nos Estados Unidos a geração Z está levando os pais para entrevista de emprego para saber o que eles acham. Eu vi isso. Gente, eu fiquei tão absorta, tão assim, assustada. Quer dizer, o cara se acha independente, quer ser independente, quer dar opinião, mas não sabe a hora de conseguir emprego nem nada disso. Não corta o cordão umbilical, né? Exatamente. Então, como é que você está educando seu filho? Reflete sobre isso, gente. Pelo amor de Deus. Coloca pessoas que saibam se frustrar. Não é uma palavra a ser dita. Ela existe. Mãe, eu posso isso? Não, não pode. Por quê? Porque não tem dinheiro, porque não está na idade, porque eu não gosto do seu amigo, porque... um monte de porquês aí que você sim pode falar para o seu filho. E aí, Ricardo, eu quero voltar com você quando você fala assim, porque a geração Z tem a questão da educação. Sim, nós temos responsabilidade. Mas vamos ajudar a galera que está em casa, né? Quer dizer, em casa não, em qualquer lugar do mundo, porque a gente está no mundo inteiro, global, exatamente. Mas sim, nosso programa é assistido na Nova Zelândia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, gente, no país inteiro. Sensacional. Graças a Deus, tá? Graças a Deus. Aí, o que acontece? Como é que a gente faz? Porque a gente tem que ensinar esse pessoal a se frustrar. E aí, Lara, eu já quero que você comece a pensar, porque quando o Ricardo concluir, eu quero que você coloque, porque você faz esse tipo de consultoria. Eu confesso que eu fico feliz porque eles estão resgatando os cinquentões que tinham abandonado há um tempo, né? Uhum. Aí os cinquentões voltaram a ter valor de mercado. Eu falei sobre etarismo esses dias agora por conta do show da Madonna, mas eu fiquei muito bravo com umas considerações que fizeram para 50 a mais. Uhum. Mas, enfim, não tem uma fórmula de como faz para educar isso, mas o que eu acho que é muito importante, muito importante os pais se preocuparem com essa visão do trabalho. Me perguntaram, minhas filhas não eram nem adolescentes direito, o que você quer deixar para suas filhas? Eu falei para a pessoa que me perguntou que o meu grande legado, eu gostaria que fosse que elas percebessem a importância do trabalho na construção da humanidade e na construção da vida delas. Isso, do ser humano em si, né? Porque a gente se realiza trabalhando, a gente se projeta. E não estou falando de ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, não é esse o ponto. O ponto é fazer algo que você gosta de fazer. Lembra do propósito que você comentou? Uhum. Que você gosta de fazer e transformar isso em algo que você realiza e contribui com. Não é? A humanidade consigo, essa visão com a sociedade, do trabalho, né? Eu acho que é fundamental. Sem dúvida alguma. Porque a hora que você foca naquilo, você é parte do processo. Ou seja, eu quero fazer aquilo. O que eu tenho, então, que construir em mim para poder realizar aquilo? Então, eu viro essa parte. Eu não fico ensimesmado falando, não, tem que ser assim para mim ou tem que ser assado. Não é. Eu defini um propósito, defini um objetivo, eu defini onde eu quero chegar. É esse o legado que eu quero construir. Então, como que eu tenho que me preparar para isso? E aí a educação, tanto da nossa, com os nossos filhos, quanto dos nossos filhos para com eles mesmos, a educação é fundamental. A gente falava aqui antes, agora há pouco, alguém aqui nessa mesa parou de estudar? Não. E nós somos 50 a mais. Sim. Certo? Com certeza. Eu tive uma tive uma pessoa que participou de uma live minha, a dona Egg, 82 anos no 6º período de nutrição. Que coisa linda. E falou, Ricardo, eu quero comprar seus livros. Dona Egg? Dona Egg. Dona Egg, lá de parabéns. Rio das Ostras.
Gente, é um exemplo, é uma inspiração para a gente. Por quê? Porque outra coisa que eu ouvi lá, quando eu comecei a dar aula, nós organizamos um ciclo de palestra lá em 90. Eu tenho já alguma idade. Em 90, primeira aula em faculdade que eu dei, veio o CEO da Algar na época, que era o Mário Grossi, e falou o seguinte: senhores alunos, não se preocupem, quando vocês terminarem a faculdade, vocês estão prontos para começar a aprender. Isso mesmo. É verdade. Prontinhos, fiquem preparados para começar a aprender assim que terminar a faculdade. Não é que eu não estou falando, eu não estou dizendo que não aprende na faculdade, mas você não pratica. Então você vai aprender praticando. E é isso que eu chamo a gente para exercitar. Quem está preocupado com carreira, foi isso que eu falei no primeiro bloco e estou repetindo agora. Pratica, estuda e pratica. Porque você não vai aprender só estudando. Se você não praticar, no exemplo que eu dei, que eu era voluntário lá, foi onde eu pratiquei o entendimento que eu uso até hoje. Tem 40, não tanto, mas 30 e tantos anos que eu uso esse conhecimento que eu adquiri lá. Claro que você vai aperfeiçoando, você continua estudando, mas se a gente não tiver essa preocupação com o propósito, meu como pai e eu como filho, onde eu quero chegar, a gente não vai conseguir nem ter carreira, nem ter felicidade na vida, você não vai se realizar. Fato. E aí você parece que não fez sentido, né? E aí, Lara, o que a gente faz com essa geração Z? Me diga aí para a gente dividir com quem tá, porque assim, é uma preocupação que a gente tem que ter. As pessoas têm que aprender a se frustrar, gente, porque senão, por que a gente tem tanta gente depressiva? Olha, só lembrando, porque esses dados já foram falados aqui. 30% da população que trabalha está com burnout. Outros 30% com depressão. Outros 30% com ansiedade. Por quê? E isso é uma realidade espantosa. Eu, nas minhas mentorias, no meu trabalho enquanto consultora, né? Eu atendo desde CEOs, né? Eu trabalho mais com a parte estratégica, né? Então, eu atendo CEOs, gerentes, diretores de empresas, né? Supervisores, presidentes, né? Então, quando eu faço o meu trabalho, a primeira coisa que eu faço para entender o meu cliente é o mapeamento desses clientes. E como que eu mapeio o cliente? Eu mapeio ele através de testes comportamentais e testes psicológicos. E aí o que eu enxergo? Um povo doente. Um povo muito doente, com competências às vezes muito afloradas em algo, mas sabe qual que é a competência que os gestores estratégicos têm maior dificuldade? A emocional. A emocional e a comunicação. Sim. A comunicação. O desafio de milênios, né? Exato. Só que nesse momento que a gente tem tecnologia, tem tanta coisa, a gente tem um desafio maior com a comunicação. É impressionante. Por qual motivo a comunicação? Né? Porque aí o gestor chega para mim e fala assim, eu não consigo fazer minha equipe chegar no resultado que eu preciso. Eu não consigo fazer com que as pessoas me entendam. Né? Tudo eles reclamam. E quando a gente vai fazer todo esse processo, né, de mentoria e de entendimento, que eu vou fazer esse mapeamento, que é um mapeamento muito rico, né, que mostra muita coisa para ele. E olha, a hora que ele percebe que o problema está nele, ele fala assim, como assim? Como assim? O problema é que você não está sabendo se comunicar com a sua equipe. Qual é a diferença de falar, escutar e perguntar? Porque, para mim, a grande diferença na comunicação está no perguntar. Porque quando você pergunta, Núbia, você realmente está escutando. Isso. E você realmente está falando.
Então, quanto mais você pergunta algo para a pessoa, para a sua equipe, você questiona a sua equipe, você fala com a sua equipe e tenta entender o macro, porque o gestor estratégico, ele não precisa entrar na minúcia. E a maioria desses gestores, o que eles querem? Eles querem entender ali, ó. Eles vão para o operacional. Eles né? vão para o operacional Pra e ter esquecem do certeza. estratégico. Mas aí a gente volta para a questão da inteligência emocional. Se eu não tenho inteligência emocional, eu não confio. Se eu não confio, eu tenho que ir na minúcia, eu perco meu tempo, eu não escuto e, consequentemente, como eu não sei escutar, eu não pergunto. Exato. Porque eu não quero escutar. A gente fez uma pesquisa há uns 2, a gente comentava agora há pouco isso, né? Fizemos uma pesquisa há uns 2, 3 anos atrás, eu não lembro, acho que foi 2021. Porque eu também sou terapeuta. Aí, nessa pesquisa, a gente foi entender o que eram as competências necessárias para o período pós-pandemia. Da mesma... Pesquisas diferentes que confirmam os dados, vamos dizer assim. A gente falou com mais ou menos 350 psicólogos organizacionais. Inteligência emocional, comunicação e capacidade de resolver problemas. As 3 principais na visão deles. Inteligência emocional, comunicação e capacidade de resolver problema. Então, desculpa, professor. Então, para eu ter uma carreira bem-sucedida, eu tenho que ter essas 3 competências. Tem. E a visão que eu tenho falado nas mentorias é justamente essa. Se a gente não se preparar, reaprender, porque, além de tudo, a gente teve uma pandemia que marcou a humanidade. Naqueles 2 anos, marcou a humanidade. Nunca a gente tinha ficado isolado. Não é a gente que não. A humanidade. Ninguém viu gripe espanhola, ninguém viu. E gripe espanhola não foi no mundo inteiro, simultaneamente, com a gente acompanhando pela internet, que estava parado, Nova York parado, que Copacabana não tinha uma pessoa na praia. Eu vi, fui buscar minha filha, eu vi isso. Então a gente ficou isolado. Tem também esse aspecto, isso vulnerabilizou muitas pessoas. E aí, a gente precisa também aprender, seja gestor, seja quem está começando carreira, a saber se comunicar com geração X, Y, Z, tio, não interessa qual, mas aprender a se comunicar para poder trazer a realização do seu propósito. Você não vai fazer ele sozinho. Não. Você não vai construir sua carreira sozinho. Né? Então, se você não aprende a se comunicar com as diferenças que existem, você não vai conseguir construir nada nessa perspectiva. E isso perspectiva. não é uma coisa nova, porque já dizia o velho guerreiro, você que é mais jovem, o Chacrinha, procura lá no YouTube, quem não se comunica se trumbica, né? Se trumbica. Porque, ou seja, se dá mal. Gente, isso é falado há anos e anos. E é engraçado que as empresas, parece que elas não aprendem, né? 90% dos projetos nas empresas não dão certo por quê? Por falha de comunicação. Então, quando você estuda gestão de projetos, e todo mundo trabalha de forma projetizada de alguma forma, né? Com método ou sem método, exatamente, né? Não dá certo porque as pessoas não se comunicam. Agora, por que a gente não se comunica? Porque a gente não sabe dar limite, porque a gente não diz não para o outro quando tem que dizer, porque a gente tem medo da reação do outro. O mimimi hoje ele é mais claro porque a geração Z fala. Mas ele sempre existiu. Sempre. E a gente, você machuca. A minha história com trabalho é muito engraçada, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 20 anos eu já era executiva, e eu sempre trabalhei com homem. Então, era muito prático. Vai fazer não, por quê? Porque eu estou mandando, que tá bom. Aí tá tudo bem. Quando você começa, e o pessoal era muito simples, né? Então, dava para bater esse papo assim. Quando você começa a aumentar o nível, as pessoas começam, não, mas justifica esse não. Aí você fala, pô, agora não dá nem tempo de justificar ou não. E você começa. Aí você desiste de se comunicar porque tem que dar uma explicação tão grande. E não dá tempo. Que não dá tempo, exatamente. A gente não tem esse tempo às vezes. Então, as empresas, as pessoas precisam entender que tem horas que a gente consegue conversar, por isso que tem a liderança situacional, né? Agora eu vou ser democrática, agora eu vou ser autoritária, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora eu vou ser laissez-faire, vai lá, faz o que você quiser, o que pode fazer, o que deve fazer e como pode fazer. Para esse projeto dá para ser assim, exatamente. Só que o problema é que a gente não alinha expectativa. Exato. E assim, eu dei aula na faculdade, eu sou professora universitária há mais de muitos anos, né?
Adoro. Mas todo mundo sabe a minha idade. E aí, o que acontece? Eu dei aula de administração da negociação e do conflito. E tem um estudioso do conflito, que é o Hampton, que ele fala que o conflito surge da frustração. Mas nesse bloco não vai dar para falar sobre isso. A gente já volta, não sai daí não, porque o nosso papo é cabeça. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre como construir uma carreira bem-sucedida. E aqui a gente já viu que a gente tem que ter competências, né? E aí, Lara, eu queria que você falasse quais são essas competências, porque as pessoas, eu desenvolvo competências, elas nasceram comigo. Tá, eu sei a resposta, mas eu gostaria que todo mundo soubesse, porque tem gente que às vezes diz assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Gente, quem tem limite é cartão de crédito e território, tá? Então, fala aí, Lara. Sim, sim. Olha, as competências que hoje são mais exigidas pelo mercado são principalmente a comunicação, né? A resiliência também tem sido Explica o que é resiliência, que tem muita gente que só ouviu falar, mas não sabe de onde. Exigida, né? A resiliência é o fato de você conseguir, né, trabalhar o seu jeito, né, de ser ali dentro da empresa e aceitar
uma pressão, né? A maneira como você lida com a pressão no dia a dia, né? As mudanças do ambiente. As mudanças né? do ambiente, né? A Você pressão ficar de desse mau humor, né? ambiente. De mimimi, né? Exatamente, né? Então, vem muito de encontro com essa questão aí do mimimi e tal, né? Então, a resiliência, a questão de você se adequar ao ambiente de trabalho, né? Porque não adianta muito você entrar para dentro de uma empresa e você simplesmente chegar lá e falar assim, olha, eu fui contratado para passar a folha, tá? Eu não faço mais nada. Eu tô aqui para isso. E não é isso que o mercado procura. Ele procura uma pessoa com proatividade, com vontade de fazer, com um olhar de dono, com brilho no olhar. Um intraempreendedor, uma pessoa que empreende dentro da empresa. Dentro da empresa, exatamente, né? Então, os gestores hoje falam muito para mim, eu falo assim, ó, eu quero que o cara venha, entre jogando, eu escuto muito isso dos gestores, entre jogando, ou seja, que já saiba, ele não precisa saber exatamente o que a empresa faz, mas que ele entre com garra, com vontade, com atitude. Foi o que a gente falou lá no primeiro bloco, né? Que ele realmente enxergue aquilo, aquela função que está sendo dada a ele com determinação. Então, a determinação hoje também é uma competência, né? A atitude proativa de chegar, querer fazer, né? Ter atitude, isso é muito importante. E essa atitude toda você vai usar para a sua carreira também. Porque não adianta. Para construir sua carreira, né? Se você vai construir, igual a gente falou agora há pouco, você vai ter um propósito e vai construir competências, conhecimentos, habilidades, experiências para chegar e viabilizar esse propósito de alguma maneira. Se você não pensar que você está administrando, fazendo a gestão da sua carreira, vai ser mais difícil. Se for esperar a empresa dar essa condição ou qualquer outra situação cair no colo, abrir a porta, não vai cair no colo, não vai abrir a porta, não vai acontecer assim. É você que vai ter que fazer. E você vai receber mais nãos que sim. Então, essa perspectiva de ser o empreendedor da sua carreira é extremamente importante, porque aí você usa toda essa energia em todas as suas atuações, seja como empregado, seja como consultor, como mentor, como professor, como prestador de serviço, como o que for. Porque esse é que é o ponto. Não é? Se você abre as perspectivas de atuação, você tem mais condições de ter uma carreira sólida no futuro, inclusive. Então, é por isso que eu acho que é tão importante isso que vocês estão falando. Eu vou voltar com você, Ricardo. Para eu construir essa carreira, eu perguntei isso e vou repetir. Eu preciso nascer com essas competências? Eu posso desenvolver essas competências? Aí eu volto para você. A gente não nasce pronto, gente. Não nasce pronto. Claro que a gente tem características da personalidade. Né? Mas vou pegar um exemplo de um paciente que eu tive. Ele queria ser professor, mas ele achava que não conseguia se comunicar. Não é? Você está estudando ainda, o rapaz. Então, sabe o que você faz? Vai apresentando os trabalhos que tem na sua escola para a sala inteira, chama isso para você, que você vai exercitar e vai ver que você consegue desenvolver a comunicação. Comunicação é totalmente desenvolvida, gente. Quem perde a habilidade, a condição de fala, desenvolve outras habilidades para se comunicar. Exatamente. E independente da idade. E tem pessoas que perdem a voz já com 40, 50, 60 anos. E aprendem a se comunicar. Então, para falar, a gente não vai aprender como falar em grupo, falar... Vocês acham público, que a gente está aqui falando em público? Por exemplo, eu vim para cá, acho que a minha mão está gelada até agora. Você está achando que é bolinho? Não é não, mas a gente vai e aprende a falar mesmo com a mão gelada. Não é problema. Então, a gente desenvolve competências sim. É que você tem que pensar... Quais são as necessárias para a sua... Agora que eu aprendi a usar a câmera. Quais são as necessárias para atingir seu propósito e vai desenvolvê-las. E procurar onde desenvolvê-las. Hoje é até mais fácil. Na minha época, a gente lia Delta Larousse para entender o mundo.
É uma enciclopédia, aquela coisa que fica na estante, não aquela coisa existe enorme mais. que você tinha Tem que museu. descobrir qual Acho que tem museu e biblioteca, né? Tem. Então, a gente lia isso para entender o mundo. Hoje, você dá um clique e você vai. E se for no chat GPT, você pergunta, ele te responde tudo que você quiser. Então, amigo, aprender não é que está mais fácil, mas é totalmente possível aprender nas condições que a gente tem hoje, como tinha na minha época. Há 40 anos atrás, a gente aprendia lendo físico. Procurava onde tinha, encontrava onde tinha, pegava quando estava disponível, lia, tinha que devolver num prazo, amigo. Então, hoje também você consegue fazer isso. Então, a gente desenvolve. Agora, foca onde você quer chegar. Define esse propósito, define como. Aí você vai estudar e entender quais são as competências necessárias, que você não vai conseguir fugir dessas, pelo menos, mas tem outras que vão ser exigidas, dependendo do que você escolher fazer. E aí você vai exercitando essas competências e esse conhecimento que você está adquirindo nessas possibilidades todas de trabalho que a gente falou agora há pouco. E aí, então, eu posso desenvolver, né, Lari? Devo desenvolver. Deve. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você falou que quando você começa a fazer um trabalho com um executivo, vamos chamar de executivo de forma geral, né? Uma pessoa do nível estratégico, que você faz testes psicológicos. A gente pode dizer também que essa característica que foi trazida pelo Ricardo, ela é muito importante, porque às vezes eu brigo com minha natureza para fazer. Tem gente que não gosta de mandar, gente. Nem todo mundo tem perfil de executivo. Tem gente que não se sente confortável. E não tem problema Lara, nenhum. por favor, tira essa caneca daí, que o lugar dela é aqui, então você sabe que tem que manter aqui. Ah, não vou pedir porque Lara vai ficar chateada comigo. Não, eu não sei pedir, eu não sei, né? Então, assim, às vezes a gente briga com a natureza da gente, por isso que tem tanta gente adoecendo, porque eu tenho que me colocar no lugar que alguém quer que eu esteja, né? Ou seja, não é meu isso. Não é eu que estou administrando minha carreira. Eu sou jornalista, então eu estou aqui na frente da câmera, estou falando. Ah, por que você está aí? Porque eu gosto. Exato. Isso. Exato. Esse é o ponto. Quando a gente fala de competências, de habilidades, principalmente dentro, né, na construção da carreira, construção né? de uma carreira, né? E a gente não tem, às vezes a pessoa não consegue ter essa visão, né, de quais são as minhas verdadeiras habilidades, quais são as minhas verdadeiras competências. Tem como eu descobri-las? Tem demais. Nossa. Tem várias maneiras da gente Procura um descobrir. psicólogo. Tem um teste chamado QAT, que ele é perfeito. A gente fala da sua vida inteira, tá? Então, e tem várias maneiras da gente descobrir quais são estas, de qual maneira que eu vou descobrir qual é o melhor caminho para que eu possa percorrer, qual é a carreira. Será que eu realmente estou na carreira que eu quero? Né? Tem também o âncora de carreira, que é um outro teste totalmente voltado para a carreira, né? Que eu gosto muito de aplicar também. Por quê? Porque você chega num denominador que o cara fala, peraí, eu realmente estou no caminho, né? Ou não. E quando eu faço alguns testes, o teste ele vai me mostrar a adaptabilidade. Isso, perfeito. Porque eu posso não ter, mas eu posso me adaptar, né? Porque assim, ó, eu tenho a minha essência. E é o que é muito importante. Eu tenho a minha essência. Qual que é a minha essência? É ser uma pessoa da área, né, de recursos humanos, de lidar com pessoas, de alavancar pessoas. Essa é a minha competência, além do meu propósito de vida. Esse é o da Lara, né? Então, quando eu faço a verificação da minha essência, eu vou olhar para o meio. O que é olhar para o meio? Qual é a exigência que o meio, ou seja, onde eu estou inserida, o meu ambiente, né? O meu ambiente de trabalho exige de mim. Ele exige que eu trabalhe com o quê? Hoje o meu meio exige que eu trabalhe com pessoas. Hoje o meu meio exige que eu trabalhe ajudando pessoas a alavancar as carreiras delas, a organizar as empresas delas, no que tange pessoas. Então, quando eu faço um comparativo entre um e o outro, o que acontece? Eu vejo a adaptabilidade de uma carreira
e da minha pessoa. Do seu Exatamente. perfil, né? Exatamente. E aí o que acontece? Tá lá, os dois, um olhando pro outro, né? Jogando beijinho e dando piscadinha. Deu match, né? Como diz deu o nome. match. Exatamente. Aí deu, Legal. aí deu. Aí dá certo. Aí tem muita gente que vai e faz os testes comigo e aí tá lá assim, essência. Pá, 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 pá. Meio. Pá, 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 pá. Adaptabilidade tá lá no meio. Muito no meio do esforço. caminho. Aí ele tem que fazer muito esforço. Ou para entrar para essência. Aí eu vou adoecer, né? Ou para Vai. Aí eu vou ir adoecer. pro meio. Aí o que acontece com Ele a pessoa? adoece. Ele adoece. Ele adoece. Agora, é por isso que a gente vai acabar repetindo, né? Vai acabar repetindo. Escolhe onde você quer chegar, amigo. Escolhe a competência que você vai desenvolver para ela. Senão você vira E Alice aí, no País das senão você Maravilhas. vai- Alice, pra onde você vai? Você Não vai sei. adoecer para quê? Se você consegue fazer esse desenvolvimento, para que isso? As competências a gente vai desenvolvendo e uma vai ganhando mais força que outra, dependendo daquele contexto que a gente está, né? Como você disse. Exatamente. Então, eu vou exercitar elas nessa perspectiva. O meio vai me exigir mais comunicação se eu for só palestrante. Mas eu sou palestrante, sou também mentor. Então também exige comunicação, legal. Mas eu sou também Terapeuta, executivo. né? Também exige comunicação. Mas são tipos de comunicação diferentes. Mas é comunicação. Então eu tenho que ver como que eu vou experienciar essa competência nas demandas que me apresentam, né? Então, não tem outra alternativa, gente. É trabalho, é estudo. Não tem alternativa. Estudar. Praticar aquilo que você estudou, né? Que você vai... A praxis é isso, né? Então, você pratica aquilo que você estudou, porque aí você vai ficando mais resistente às exigências que tudo, da vida, que a vida vai te apresentar, sua vida profissional vai te apresentar. Mas isso acaba dando consistência também para você desenvolver pessoalmente e enfrentar situações que vão aparecer para você em outros tipos de relacionamento. Então, de forma pragmática, né? Para construir uma carreira, eu tenho que desenvolver competências e habilidades, tenho que casar essas habilidades com quem eu sou de fato, porque não adianta eu dizer que eu quero trabalhar com gente, com RH, com palestra, com mentoria, e eu não gosto de gente. Porque tem gente que não gosta de gente, vamos ser sinceros, O né? cara de tecnologia da informação é um trabalho que exige menos Contato, relacionamento. exatamente, é bem Você menos falou relacional. competências, habilidades, mas não esquece do conhecimento Não, vou chegar técnico, sim, sem Você ia dúvida. falar na sequência, mas eu não dei conta. Não, mas é bom. E na realidade, eu acho que a gente não pode esquecer de falar de uma coisa, né, gente? Não adianta eu ter conhecimento, habilidade, conhecimento técnico, se eu não tiver atitude. Exato. Que é o começo da conversa. Exato. Exatamente. Então, a minha carreira vai ter que estar balizada nisso tudo, né? Conhecimentos, habilidades, conhecimento técnico e atitude, porque senão não vou conseguir chegar onde eu quero. Exato. Mas, assim, a gente está chegando nos momentos finais e eu gostaria que, de forma muito técnica mesmo, vocês são técnicos, são especialistas nessa área. Como é que uma pessoa pode construir uma carreira? A partir de quê? O que ela precisa? E, assim, a gente tem pouquinho tempo, é 1 minuto para cada um para a gente acabar o programa, porque as pessoas precisam desse recado. E aí eu quero já aproveitar, agradecer a vocês, partilharem, porque o programa tinha que ter o dobro de tempo, gente. Eu concordo com vocês, tá? Mas, de forma pragmática, você se despede e já diz, você precisa disso, 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 você também. Podem agradecer aquela câmera ali de vocês. Eu agradeço também pelo convite, foi muito bom a participação. E o principal é meta e objetivo. Se você não tiver metas bem desenhadas e um objetivo aonde você quer chegar... E quando você quer chegar, né? Você não consegue construir uma carreira de sucesso. É isso. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Lara. Ricardo? Não, além de agradecer, eu vou falar de novo que eu estou honrado de estar aqui, né? Não é a primeira vez, mas eu acho muito legal estar aqui. Não, no meu E a programa mesa é a primeira ótima. vez. Está maravilhosa. Por enquanto, né? Por enquanto, teremos outros momentos. A mesa está ótima, está muito gostoso. O papo, vocês devem ter visto isso. Mas pensa no propósito, né? Objetivos, metas, pensa no propósito. E pensa que você vai acompanhar esse desenvolvimento também,
Não é? Por quê? Porque você está vendo que isso é o que eu quero fazer, é o que eu gosto, mas de repente eu descobri uma outra coisa que é interessante, não tira o pé daqui, mas estuda aquilo que você achou que é interessante. Porque você pode complementar o seu propósito com esse novo ponto que você descobriu. Né? A gente está ouvindo falar aqui do leque de formações que a Núbia tem, né? Que é sensacional. Por quê? Porque ela foi descobrindo e compondo isso. Ela, nesse programa, está usando os conhecimentos todos que ela tem. Todos. Porque são complementares. Então, não deixa de aproveitar esses insights que você vai tendo. Estuda a respeito. Que a hora que você estudar, você vai falar, putz, não é isso que eu tinha entendido, não vai rolar. Ou então, nossa, é isso também. Eu vou aumentar meu conhecimento nisso para completar meu propósito e construir essa condição de futuro que eu quero ter para mim. Obrigada, gente. Eu ficaria falando sobre isso a noite toda. E só lembrando, não tem tempo para isso, não tem idade para isso. E independente da carreira que você queira, o importante é que você seja feliz. Porque quando eu não estou feliz, eu adoeço, eu adoeço quem está do meu lado, eu adoeço meus colegas de trabalho, isso não é legal. Um beijo grande no seu coração, fica com Deus e até o próximo Papo Cabeça.